Louvado seja Deus! Chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Capítulo 6. A semeadura, a colheita e a escola da obediência. Autor: Kenneth Hagin. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. A lei da semeadura e da colheita é válida tanto para o mundo natural como para o espiritual. Essa lei funciona. Muitos cristãos não perceberam ainda a importância desse princípio bíblico, especialmente aplicado à área financeira. Sabemos que poderemos ter nossas necessidades supridas apenas pela fé na palavra de Deus, assim como a cura ou qualquer outra bênção prometida na Bíblia. Também é certo que você poderá ser abençoado financeiramente por uma manifestação do Espírito Santo, assim como ocorreu a uma viúva de Sarepta no Antigo Testamento. Deus falou com ela por intermédio do profeta Elias. Embora houvesse fome na região, não faltou o azeite na botija, nem a farinha na vasilha. 1 Reis, capítulo 17, verso 16. O alimento valia tanto quanto o dinheiro na época. As manifestações do Espírito Santo se dão de acordo com a vontade divina. Não podemos fazer com que elas ocorram. Mesmo quando não houver uma manifestação especial do Espírito, nós ainda temos a palavra de Deus. Mas há uma outra questão sobre fé. Na palavra de Deus, em relação às finanças, nós temos muito. Você não poderá esperar uma colheita natural ou sobrenatural sem que tenha semeado antes. Você não poderá ir a um quintal e simplesmente dizer, vou colher uns tomates. Se ninguém plantou tomate ali, tampouco. Amanhã irei ao campo colher algodão. Esperar uma safra de algodão sem que alguém o tenha semeado. Se não houver plantio de algodão, você não poderá colhê-lo. Penso que a maioria dos cristãos se esquece desse detalhe tão importante. Quando se trata de aplicar fé à área financeira, nós falhamos a maioria das vezes. As pessoas querem que Deus as abençoe com certeza, e é maravilhoso como Ele exerce sua misericórdia, socorrendo-as muitas vezes. Mas frequentemente tentam aplicar os princípios bíblicos de fé para colher sem terem, na verdade, semeado coisa alguma. Por experiência própria, ao longo de muitos anos, ensinando sobre fé, concluí que a maioria das pessoas falha na questão da fé aplicada às finanças mais do que em qualquer outra. Isso se deve ao fato de tentarem exercitar a fé na área financeira sem plantar semente. Lucas capítulo 6, versos 38. A palavra do Senhor diz assim, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A Bíblia é dito claramente, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada,
sacudir e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Foi Jesus quem disse isso. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Se você deseja colher uma fartura imensa, terá de semear uma fartura imensa. Se você deseja colher com fartura, terá que semear com fartura. Obedecer à imutável palavra de Deus traz recompensa. Louvado seja Deus. Se uma pessoa obedecer exatamente ao que a palavra diz, obterá resultados maravilhosos. Deus fala de forma clara a Israel: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2, parte A. Deus é o mesmo hoje. Ele não mudou. Nós não temos um Deus no Novo Testamento diferente do Antigo Testamento. Por isso, se Deus desejava que seu povo não mentisse na época do Antigo Testamento, ele continua desejando que não o façam hoje. Alguém poderia dizer, a prosperidade era apenas para o povo do Antigo Testamento, mas mentir não era proibido apenas para o povo do Antigo Testamento. Da mesma forma, prosperar não é apenas para o povo daquela época. Malaquias capítulo 3, versos 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Louvado seja Deus. Eu particularmente cheguei à conclusão de que há leis espirituais assim como há leis naturais. Quando alguém observa a tais leis e as põe em prática, elas funcionam. Sabemos que no mundo natural existem leis naturais, como a lei da gravidade, por exemplo, e a lei da gravidade funciona para todos. Suponhamos que alguém queira provar que a lei da gravidade não funciona. Poderá subir no topo de um edifício e declarar: a lei da gravidade não tem mais validade. Eu vou saltar deste prédio para provar. Nesse caso, seria melhor que a pessoa saltasse onde houvesse grama. Se a pessoa caísse sobre o concreto ou o asfalto, seria um golpe duro, porque ao saltar, cairá, seja ele cristão ou não. Não importa se o sujeito é salvo ou não, bonito ou feio, homem ou mulher, rapaz ou moça, a lei da gravidade funciona para todos. Estou completamente convencido de que no mundo espiritual há leis também. Quando você entra em contato com essas leis, elas funcionam para você. Não importa quem você seja. Não me entendam mal. Tanto mais essas leis funcionarão para os filhos de Deus, elas são leis divinas, portanto, operarão muito mais a favor daqueles que têm mais conhecimento a respeito de seu funcionamento. As leis espirituais funcionam para qualquer pessoa. O que me levou a pensar sobre a aplicação das leis foi um fato ocorrido
na última igreja que pastoreei. Havia um homem que frequentava a igreja com a esposa e os 3 filhos. E professor da escola dominical. Aquele homem disse à esposa que iria à igreja com ela e as crianças e também à escola dominical até o dia em que alguém lhe falasse algo sobre ser salvo. Se isso ocorresse, deixaria de frequentar a congregação. Eu tinha uma classe que funcionava no auditório daquela igreja e o homem nunca deixava de comparecer às minhas aulas. Ele não faltava aos cultos de domingo de manhã, de domingo à noite ou os de quarta-feira à noite. Quando fazíamos alguma reunião de avivamento, ele nunca faltava. Geralmente no domingo à noite a reunião era evangelística. Havia um maior número de pessoas na reunião do domingo à noite do que pela manhã. Quando fazíamos um apelo no culto noturno, frequentemente os ganhadores de almas deixavam seus lugares e falavam a alguém que percebiam convencidos sobre a mensagem, mas resistia ao apelo. De fato, eles eram ganhadores de almas. Eu desconhecia que aquele homem havia dito que se alguém falasse algo com ele a respeito de salvação, ele deixaria de ir à igreja. Dirigido pelo Espírito Santo, eu disse aos ganhadores de almas que não falassem ao senhor fulano sobre salvação. Eles quiseram saber o porquê, então expliquei-lhes que iriam espantá-los. O Espírito Santo pôde falar com você. Não estou dizendo que ele me falou com palavras, mas que tive uma intuição para agir assim. Algumas pessoas do grupo não sabiam quando o Espírito as estava dirigindo e quando não estava. Por isso, eram muito zelosas. Daí, praticamente, eu ter que proibi-las de falar com aquele homem sobre salvação. Perguntaram-me se poderiam fazê-lo caso Deus as ordenasse isso. Respondi que se ele o fizesse, eu saberia também. Seria estranho o Deus Todo-Poderoso, cheio de sabedoria, ter colocado um pastor dirigindo uma congregação e começar a tratar com a congregação sem falar também com o pastor. Seria estranho Deus constituir um pastor e então agir por intermédio dos membros sem que o pastor nada soubesse a respeito. Então, o grupo nada falou daquele homem sobre ser salvo. A esposa dele foi até a casa pastoral um dia e disse ao irmão Reagan: Irmão Reagan, você sabe que meu marido não é cristão. Ele me pediu que lhe falasse. Ele sente uma certa dificuldade de aproximar-se de você. O homem em questão tinha sociedade em uma empresa no ramo de construção. A empresa estava construindo um prédio no centro da cidade. Eu não sei se eles subestimaram o preço de venda, mas seus negócios estavam indo mal e o banco lhe dissera que a única coisa a fazer era decretar falência. Então ela continuou: meu marido e seus sócios não são cristãos, mas eu sou salva e frequento esta igreja. O sócio de meu marido é casado, a esposa dele também é salva e é membro da igreja tal. O marido daquela professora de escola dominical disse ao sócio que se começassem a pagar os dízimos e ofertar, Deus os faria prosperar. O sócio lhe alertou sobre não ser cristão, mas o interlocutor respondeu que ele tampouco apenas suas esposas o eram. Informou que daria seus dízimos e ofertas na igreja onde a esposa congregava. E orientou o sócio a dar
os dele na igreja em que a respectiva esposa era membro. O sócio concordou, mas a mulher daquele empresário me perguntou se isso seria certo. Certamente gostaríamos de um dinheiro extra em nossa igreja, mas para ser franco com você, eu ainda era muito imaturo, estou crescendo e aprendendo sempre. E você? Naquela época, eu pensava que isso não funcionaria se a pessoa em questão não fosse nascida de novo. Porém, eu nada disse àquela mulher, pois não queria desencorajá-la. Você não deve desencorajar as pessoas. Assim, eu simplesmente falei que nós aceitaríamos os dízimos e as ofertas. Sou testemunha do fato, no espaço de 30 dias, os negócios do homem voltaram a melhorar e a empresa saiu do negativo no banco. O homem ainda não era salvo, mas um dia nos reunimos para que ele pudesse conversar comigo. Ele havia comprado a parte de seu sócio poucos meses depois da recuperação dos negócios. Ele contou-me, reuni-me, meus empregados e testifiquei a eles de como Deus havia abençoado meus negócios. Quando me tornei dizimista, eu os alertei em relação a isso. Eu os incentivei a dar os dízimos também. Claro que eu não poderia puni-los se eles não o fizessem, mas eu os encorajei a isso. Alguns lhe perguntaram o que são dízimos, e ele explicou que os dízimos são os 10% de todo o nosso dinheiro ganho, que pertence a Deus. Testemunhou-lhe como Deus o tirara da ruína quando se tornou dizimista. Ele tentou fazer com que os pecadores dessem o dízimo. Não somente isso, ele levou até um dos meus diáconos a se tornar dizimista fiel. Novamente, não me entendam mal, eu não estou dizendo que uma lei espiritual beneficia um pecador indefinidamente. Deus não poderia continuar a honrá-lo. Alguém que viole a palavra de Deus em uma área não deve esperar que essa palavra continue a beneficiá-lo. Deus honrará a sua palavra e ele honrará quem se empenhar em andar na luz de seus ensinamentos, conhecidos pela pessoa até o presente. Cerca de um ano mais tarde, aquele empresário foi salvo. Uma noite na igreja, ele se dirigiu ao altar, entregou sua vida para Jesus e foi salvo e cheio do Espírito Santo. Cerca de 9 meses antes disso acontecer, observei o livro onde eram registrados os dízimos e as ofertas da igreja. Notei que, naquele mês particularmente, 60% da arrecadação da igreja viera da contribuição daquele homem e de seus empregados. Deus o tinha tornado uma bênção para nós, mesmo antes de ser salvo. Deus o salvou e ele continua salvo até hoje, ainda contribui com dízimos e oferta na igreja local, além de apoiar nosso ministério. Há anos que ele faz isso e provavelmente continuará fazendo até morrer e ir para o céu. Eu queria demonstrar como um pecador pode ser abençoado por dar dízimos e oferta. Esse homem era um pecador quando começou a contribuir. Mas Deus o abençoou porque ele se submeteu a uma lei espiritual. Então concluí que essa é a lei da semeadura e da colheita. De algum modo, aquele homem aprendeu essa lei, começou a praticá-la e ela funcionou para ele e para sua família. Coopere com as leis de Deus e prospere.
Vá em frente, obedeça a Bíblia na área das finanças. Dê os dízimos e as ofertas. Haja com fé na palavra de Deus e Deus o abençoará, porque Ele é fiel e a sua palavra. Louvado seja Deus. Além de cooperar com as leis de Deus no que diz respeito aos dízimos e oferta, esteja aberto para receber direção de Deus no tocante às ofertas extras. Seja sensível ao Espírito Santo, que sempre lhe mostrará como e quando ofertar. No entanto, não oferte simplesmente porque outra pessoa fez. Não haja de acordo com a experiência dos outros. Haja de acordo com a Bíblia e de acordo com aquilo que o Espírito Santo lhe disser. No Centro de Treinamento Bíblico Rema, convidamos ministro do Evangelho para falar aos estudantes. O ministro contou-nos sobre uma experiência que tivera no início de seu ministério, quando ele tinha um automóvel não muito bom. Ele deu esse automóvel e Deus lhe deu um carro novo. Alguns dos abençoados estudantes do Rema, pensando que conseguiriam carros novos, também deram seus automóveis e passaram a andar a pé o resto do curso. Louvado seja Deus. Um deles comentou, mas aquele ministro fez isso e funcionou. Sim. Mas Deus disse a ele para fazê-lo. Deus também disse isso a você? Bem, eu não. Eu apenas pensei que conseguiria um carro novo. Não funciona dessa forma. A escola da obediência. Outro ministro do Evangelho disse que dera sua casa, uma casa que valia $40 mil, e Deus lhe deu outra no valor de $250 mil. Alguém exclamou, glórias a Deus, vou dar minha casa também, e assim terei uma casa nova, mas essa pessoa deu sua casa e ficou desabrigado juntamente com sua família. Eu soube que isso aconteceu de fato. Eles ficaram sem nada. Lamentaram-se comigo. Por que não funcionou? Deus disse para fazer isso? Não, mas fulano disse que fez isso. Não faça algo somente porque fulano fez. Certifique-se de que o Espírito Santo lhe disse para fazê-lo. Esteja sempre pronto para praticar a palavra. Por outro lado, você tem a Bíblia, se você sabe o que está escrito, não há necessidade de outra orientação. Quando se trata de dar dízimos e oferta, você sabe que deve fazê-lo. A Bíblia ensina, Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Lucas capítulo 6, versos 38. Você não precisa de qualquer outra orientação para semear, porque a Bíblia garante que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. A palavra de Deus enfatiza por isso. Então, por isso devemos observar a palavra. Devemos analisá-la. Porém, para que algo seja feito além do que está escrito, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não faça as coisas porque os outros fizeram. Há muitos anos no ministério, Deus nunca me ordenou que eu desse carro algum ou algo semelhante, mas dei ofertas e semeei e prosperei financeiramente. Eu e minha esposa tivemos de morar em vários lugares ao longo dos anos e o Senhor deu-nos várias moradias. Eu poderia contar-lhes alguns milagres nos sobrevieram relativos a bens materiais. Por exemplo, certa ocasião eu estava procurando uma casa e não tinha absolutamente dinheiro para isso, mas eu estava convencido do mover do Espírito de Deus e, pela fé, eu disse ao proprietário que ficaria com a casa e eu precisava de $1.000 para o sinal.
E naquela época, $1.000 valiam $1.000. Foi milagrosa a forma como Deus concedeu esse valor. Há vários anos atrás, Deus disse algo a mim e a minha esposa. Eu sempre agi em concordância com ela sobre ofertar. Percebi quando Deus tocou meu coração sobre isso. Ele me disse para dar um dos nossos carros a alguém. Era um carro novíssimo. A primeira vez que toquei no assunto com Oreta, ela me disse que sentira o mesmo em seu espírito. Anos mais tarde, o Senhor me incumbiu de dar o avião que pertencia a nosso ministério. Então, cerca de 4 meses depois, um sujeito que eu nem conhecia escreveu para o ministério dizendo: fomos dirigidos pelo Espírito a enviar-lhe um cheque de $500.000. Glórias a Deus. Estou convicto de que, se eu não tivesse obedecido a Deus, aquilo jamais teria acontecido. Ainda que isso não tivesse passado pela minha cabeça quando dei aquele avião a outro ministério. De fato, eu não esperava obter coisa alguma. Eu sabia apenas que estava obedecendo a Deus. Alguém poderia dizer: eu gostaria que algo assim acontecesse comigo. Eu lhe digo por onde começar. Você deve começar obedecendo a Deus e a sua palavra com cada centavo que possui. Seja fiel onde você está. Lembro-me de uma situação ocorrida no Natal de 1940. Havia um sujeito, um jovem evangelista no interior. Ele tinha mais idade que eu, porém com menos tempo de ministério. Eu já pregava há mais tempo que ele. Na verdade, ele estava apenas começando, era casado e tinha 5 filhos. Alguns parentes daquele jovem evangelista eram membros de nossa igreja. Indo ele visitá-los por ocasião do Natal, passou a frequentar nossa igreja. Tentei convidá-lo para pregar e planejei dar-lhe uma oferta por isso. Você deve lembrar-se de que estávamos na época da Grande Depressão. Era costume dar uns $5 ao pregador no domingo à noite. Alguém poderia dizer: isso é inacreditável, apenas $5. Mas vou lhe explicar como eram as finanças naqueles dias. Por exemplo, lembro-me de um sujeito que trabalhava em uma ferrovia e recebia o salário de R$ 37,50 por mês. Ele tinha 3 filhos, portanto era uma família de 5 pessoas. Pagava aluguel, alimentação e ainda tinha automóvel com um salário de R$ 37,50 por mês. Então note que $5 por pregar uma noite era um valor razoável. Dei a esse jovem pregador a oferta antecipadamente, mas ele não pregou. Ele confessou: irmão Reiga, sinto-me muito embaraçado de pregar na frente de meus parentes, então fui à frente e preguei naquela noite. No final do culto, enquanto cumprimentava as pessoas, o Senhor me disse: quero que você lhe dê $10. Respondi: querido Senhor, não posso dar a esse homem $10. O Senhor não se lembra que é época de Natal? Eu poderia mostrar meus livros de contabilidade, ainda os tenho. Eu recebi um salário de $43 por mês. $10 equivalia a uma semana de trabalho. Senhor, não posso dar $10. Não tenho reservas para o Natal. Não comprei presente nem para minha esposa. Eu quero que você lhe dê $10. O Senhor me falou. Enquanto eu cumprimentava a todos e sorria, uma batalha entre minha mente e meu coração foi travada. Nunca se sabe o que ocorre no íntimo de uma pessoa. Eu estava cumprimentando as pessoas, falando com elas, sorrindo e saudando-as, enquanto minha mente e meu coração estavam em conflito. O Senhor falava ao meu coração, mas minha mente respondia: não, isso não funciona. Não o faça. Irmão, o que se pode fazer?
Você ainda não comprou o presente para a esposa. Finalmente peguei o dinheiro. O jovem evangelista estava parado do lado de fora, conversando com algumas pessoas. Apenas cumprimentei-o e entreguei a quantia de $10. Eram várias notas e moedas somando $10. Eu sequer tinha uma nota de $10 para lhe dar. Mal havia me afastado de onde estava quando ouvi a sogra dele comentar com alguém: veja, meu genro está conosco. Ele tem 5 filhos e não tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel nem as despesas da casa. Não tinha um centavo sequer para comprar algo para as crianças no Natal. Não poderia fazer sequer um simples jantar de Natal, mas alguém lhe deu $10. $10 era um bom dinheiro na época. Eu não fiquei saltando e gritando. Eu fui. Apenas permaneci calado e pensei comigo: obrigado, Senhor. Estou grato por ter lhe obedecido. Tempos depois eu cumprimentava algumas pessoas antes do culto da noite. Nossa igreja ficava à beira de uma rodovia. Naquele tempo, as rodovias cortavam as cidades. Nós não tínhamos a autoestrada de hoje. E nos Estados Unidos, um enorme ônibus parou de frente à nossa igreja e um sujeito de casaco desceu do ônibus e caminhou em direção à igreja. Percebi que se tratava de um pastor. Eu nunca tinha sido apresentado a ele, mas já o conhecia de outras convenções. E eu me perguntei o que ele está fazendo aqui. Estava na hora de iniciar a reunião, cumprimentei-o e ele se apresentou. Sim, eu já o conheço, falei. Nunca fomos apresentados, mas eu também já o conhecia. Bem, já que está conosco, por que não pregar em nossa reunião? Tudo bem, mas eu preciso ir à casa pastoral, tomar um banho e mudar de roupa. Então vá. Nós estaremos no louvor. Quando chegar, suba e pregue. Nós daríamos $5 de nossas reservas. Era o nosso costume, mas enquanto ele pregava, o Senhor me ordenou: quero que você lhe dê $12,50 de suas próprias economias. Atualmente esse valor é pouco, mas na ocasião era mais do que se ganhava por semana de trabalho. Com efeito, $12,50 por semana totalizaria um salário de $50 por mês. Eu recebia um salário de apenas $43,15 por mês. Hoje em dia pode-se ganhar $500 por semana, mas para mim, aqueles $12,50 parecia tanto quanto os $500 para você no presente. Eu tenho boa memória, mas não consigo lembrar do que foi pregado naquela noite, pois eu estava em uma luta entre minha mente e meu coração. Eu dizia ao Senhor: não posso ofertar os $12,50. Não posso fazer isso. $12,50, Senhor, é muito. Não tenho condições. Eu não possuía conta em banco, ao menos um talão de cheque. Não conseguia. Decidi durante a reunião. Após o culto, retornamos-nos à casa pastoral e continuei com aquela guerra entre minha mente e meu coração. O pastor estava se aprontando para dormir quando comecei a contar os $12,50. Ele era no próximo. Entreguei-lhe. Ele dizia que cometeu um erro e se fez passar por bobo. Afinal, eu dera àquele pregador o salário de uma semana de trabalho.
O diabo sussurrava: você deu e agora ficará sem dinheiro. Apenas para confirmar o que o Senhor me dissera, perguntei àquele pastor: para onde você pretende ir? Irmão Reicon, minha esposa e meus 2 filhos estão na casa dos pais dela, numa cidade próxima daqui. Eu fui a um ponto de ônibus na última cidade em que estive e disse ao motorista: só tenho esse dinheiro, até onde você poderia me levar? Eu pretendia viajar um trecho de ônibus e percorrer o resto do caminho a pé. O ônibus me trouxe até aqui, a sua cidade. Pedi que o motorista me deixasse em frente a uma igreja. Eu não tinha mais dinheiro e esse foi o ponto mais longe onde pude chegar. Eu planejava caminhar até esta cidade próxima, mas com esse dinheiro posso comprar uma passagem. No próximo domingo vou pregar em uma igreja grande onde sou candidato ao cargo de pastor. Irmão, isso é tudo que eu precisava ouvir. Agora eu quero lhe dizer algo. Você será o pastor daquela igreja. E foi o que realmente aconteceu. Agora atente para um fato. Cerca de 2 anos mais tarde, eu e minha esposa fomos orar por uma senhora que estava à beira da morte. O marido dela já a levara de ambulância a 3 hospitais no norte do Texas. Todos os médicos que a examinaram disseram o mesmo: nós não podemos fazer nada por ela. Ela já foi muito longe. Entre outros problemas, está com uma doença incurável no sangue em estágio muito avançado. Ela morrerá em poucos dias. Para obedecer à voz de Deus, você deve reconhecê-la. Eu e minha esposa ministramos aquela querida senhora. Nós não a conhecíamos. Um dos membros de nossa igreja a conhecia. Assim que entramos no quarto para orar com ela, nos ajoelhamos ao lado da cama e a mesma voz que falou comigo para dar os $10 para um pastor e $12,50 para o outro, me disse: levante-se. Não ore. Apenas diga-lhe: o Senhor me disse que você está curada. Levante-se. Ei. Fiz isso, ela obedeceu e Deus fez a obra. Aleluia. Isso ocorreu em uma terça-feira. No domingo ela já estava em nossa igreja celebrando a vitória. Ao retornarmos para nossa casa naquela terça-feira, após ministrar naquela mulher, eu e minha esposa louvamos a Deus por ter nos usado para levantá-la daquele leito de morte. Pouco depois, como se Deus estivesse sentado no banco de trás do carro, ouvi a voz do Senhor: eu não os teria usado se vocês não me houvessem obedecido em relação aos $10 e aos $12,50. Eu já tinha me esquecido daquilo. Afinal, já se havia passado 2 anos. Parei e pensei: o que o Senhor quis dizer com $10 e $12? O Senhor me fez recordar e eu disse: sim, agora me lembro. Então ele repetiu: se você não me houvesse obedecido, eu não poderia tê-lo usado aqui. Nós todos queremos que Deus nos use. Você gostaria que Deus o usasse para levantar alguém em um leito de morte? Bem, amigo, como você poderá saber se é a voz de Deus quando Ele lhe disser para tirar alguém de um leito de morte? Você não consegue quando Ele lhe diz para dar $1 ou até $5 para alguém. É assim que se começa a aprender a ouvir a voz de Deus. Mas, se Ele não puder contar com você para dar
ou $5, como poderá contar com você para levantar alguém de um leito de morte? Você poderá facilmente aprender a ouvir a voz de Deus quando dar, tanto pela escola do Espírito Santo como pela escola da obediência, pois ambas caminham juntas. Esse é um aspecto da lei da semeadura e colheita que muitos cristãos têm deixado de lado e, como resultado, não têm prosperado como Deus planejara. Mas o princípio da obediência à voz do Espírito Santo trará grandes recompensas se você o praticar. Comece onde você está. Seja fiel, obedeça a palavra ao dar seus dízimos e ofertas. Seja obediente à orientação do Espírito Santo quando ele o dirigir a dar uma oferta específica. Se você semeou em abundância, com fé e obediência, colherá bênçãos em abundância. Não se esqueça desta realidade. Louvado seja Deus.